Olá, alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Paula e estamos iniciando nossa aula com muita alegria. Durante todo o mês de outubro, estudamos sobre a biodiversidade brasileira. Vimos o quanto essa diversidade e a interação entre essas diferentes espécies que tornam o nosso planeta tão especial. Descobrimos que quanto mais destruímos ecossistemas naturais, mais facilitamos o aparecimento de doenças que podem se transformar em epidemias e pandemias. Isso porque a transformação de paisagens naturais tem feito com que entremos cada vez mais em contatos com seres que são capazes de afetar a nossa saúde e causar doenças. Por outro lado, uma biodiversidade forte e protegida só traz benefícios ao planeta e a nós, seres humanos. Estudamos sobre a flora, que são todo tipo de plantas, e sobre a fauna, que são os animais, e após nossos estudos e pesquisas, entendemos a importância da preservação do meio ambiente e que para ajudarmos nessa tarefa basta que façamos nossa parte. Por isso hoje quero convidar a você a participar de uma aventura ecológica. Mas antes me responda, você já acampou? Ou pelo menos já realizou um piquenique na beira de um rio? Se a resposta é não, então você não tem ideia do que está perdendo. É uma experiência maravilhosa. O contato com a natureza nos traz uma sensação de renovo, ajuda a eliminar um pouco do estresse e, se realizado em família ou com um grupo de amigos, pode promover o espírito de equipe e unidade. Então, bora lá embarcar nessa aventura comigo? Imagine que numa tarde muito quente de domingo, você e mais 4 colegas foram dar um passeio pela floresta para fazer um trabalho de grupo. Tinham que identificar as espécies que existiam neste local, porque estão estudando sobre a biodiversidade. Levaram binóculos, uma máquina fotográfica, um bloco de notas, um guia de plantas, uma lupa, uma caixa de papelão, umas luvas, repelente e protetor solar. Pelo caminho foram anotando e fotografando as espécies que viam. Na caixa, guardavam as amostras da variedade da vegetação que encontravam para depois exporem na Feira de Ciências. Envolvidos pela beleza do lugar e atentos às maravilhas que encontraram, nem você, nem seus amigos perceberam que já estava anoitecendo e acabaram por se perder na mata. Passaram a noite lá e só conseguiram sair na tarde do dia seguinte. Nesse tempo, acabam enfrentando perigos e estreitando laços de amizade e companheirismo para poder sobreviver. As atividades que faremos são baseadas nessas aventuras. Alguns fatos ocorreram durante o tempo em que estiveram perdidos na mata. Vejamos alguns deles. Preocupados com possíveis ataques de animais, descansaram em turnos. Foram resgatados. Encontraram uma família de guaxinins. Localizaram um riacho que dava em uma cachoeira. Arrumaram a trilha entre a cachoeira e o lugar onde estavam. Reuniram gravetos. Fizeram uma fogueira. Tomaram água e se refrescaram. Pescaram no riacho. Procuraram frutos na mata. Organizaram um lugar para ficarem. Podemos observar que estes fatos não estão na ordem correta. Por isso, a primeira tarefa nessa aventura é numerar os fatos em ordem de acontecimentos para que possamos continuar. Olha aqui, eu numerei. Vamos ler? Primeira coisa que fizemos, que eles fizeram, organizaram um local para ficarem.
Depois, reuniram gravetos. Em terceiro lugar, fizeram uma fogueira. No quarto momento, preocupados com possíveis ataques de animais, descansaram em turnos. Procuraram frutos na mata, localizaram um riacho que dava uma cachoeira. Tomaram água e se refrescaram. Arrumaram a trilha entre a cachoeira e o lugar onde estavam. Pescaram no riacho e, por fim, foram resgatados. Agora sim, podemos compreender melhor o que aconteceu. Qual é o nome do tipo de numeração usado para mostrar a ordem dos fatos? Olha aqui. Nós já trabalhamos sobre isso, não já? Como que a gente chama esses números? Números ordinais. Os números ordinais, eles organizam em ordens. E eles têm sempre este sinal, que representa o número ordinal. Se não tivesse o sinal, não seria primeiro, seria 1. Vocês se lembram? Leia o fato e anote por extenso qual foi sua ordem na lista lida. Tomaram água e se refrescaram. Procuraram frutos na mata. Foram resgatados. Pescaram no riacho. Fizeram uma fogueira. Então, tomaram a água e se refrescaram está em 7º lugar. Procuraram frutos na mata, 5º lugar. Foram resgatados, 10º e último lugar. Pescaram no riacho, 9º lugar. Fizeram uma fogueira, 3º lugar. Se você tivesse perdido uma mata, quais seriam suas prioridades na ordem? Leia as sugestões e ordene-as utilizando números ordinais. Eu vou fazer a minha. Tentaria fazer uma fogueira? Andaria pelos arredores para tentar sair da mata? Tentaria encontrar um rio? Procuraria comida? Procuraria um lugar seguro para ficar ou dormiria? Eu, Paula, faria assim. Primeiro, eu andaria pelos arredores para tentar sair da mata. Depois, eu procuraria um lugar seguro para ficar. Em terceiro lugar, tentaria fazer uma fogueira. Em quarto lugar, eu dormiria. Em quinto lugar, eu tentaria encontrar um rio. E em sexto lugar, eu procuraria uma comida. Durante o tempo em que estavam perdidos, alguns conhecimentos de sobrevivência e sobre a flora que estavam estudando foram muito úteis. Ao buscar algumas folhas para usar no acampamento improvisado que fizeram, o colega Gustavo ia retirar folhas de Comigo Ninguém Pode e certamente seria intoxicado se outro colega, o Max, não tivesse impedido. Vamos saber que planta era? Olha, o Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode é uma planta comum no Brasil. Todas as partes dela são tóxicas. O contato com essa planta pode causar sensação de queimação, inchaço de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia. O contato com os olhos causa irritação e pode lesionar a córnea. Além do Comigo Ninguém Pode, Max ainda conhece uma porção de outras plantas tóxicas. Para descobrirmos quais são, temos que, vamos ver? Desembaralhar as letras e escrever corretamente o nome das plantas. Meu Deus, que plantas são essas? Tudo embaralhado. Você em casa tem alguma ideia de quais são essas plantas? Vamos ver?
A primeira, copo de leite. Quem conseguiu? E essa segunda, gente, olha como é que tá. Vamos ver qual que é? Mamona. E essa terceira? Olhando assim, a gente pensa, não vou descobrir, mas basta só treinar um pouquinho que, ó, beladona. E essa próxima, gente? Urtiga. E essa aqui? Qual será essa planta? Dedaleira. E a última? Vamos pensar, qual será? Cinamomo. E agora, vamos organizar o nome dessas plantas em ordem alfabética. Vamos lá? Nós temos aqui, ó, todas essas plantas que nós desembaralhamos. Vocês já sabem que a ordem alfabética, a gente segue a ordem das letras do alfabeto. Então, vamos lá. Nós temos aqui alguma palavra com a letra A? Não temos. Quando não temos, a gente passa para a próxima letra. Qual que é? B. Temos com a letra B? Sim. Beladona. Então, o que que eu faço? Vou retirar aqui. E vou colocá-la aqui. Então, a primeira palavra é beladona. Qual que é a próxima letra do alfabeto? Letra C. Nós temos duas, cinamomo e copo de leite. Quando a primeira letra repete, nós passamos para a segunda. A segunda aqui no cinamomo é a letra I e no copo de leite a letra O. Qual letra vem primeiro no alfabeto? É a letra I, não é? Então, nós vamos colocar cinamomo. E depois vamos colocar copo de leite. Então, depois da letra C vem a letra D. Temos aqui dedaleira. Vamos colocá-la aqui. Aí nós vamos seguir. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, M. Então, a próxima é a mamona. Vamos colocar a mamona aqui. E a que sobrou é qual? Urtiga. Pronto. Colocamos todas as plantas na ordem alfabética. E você sabia que algumas das plantas ornamentais que podemos ter em nossos vasos ou jardins podem esconder perigo por trás de sua beleza? Elas são chamadas plantas tóxicas, pois apresentam princípios ativos capazes de causar grandes intoxicações quando ingeridas ou irritação na pele quando tocadas. Se o Gustavo tivesse retirado as folhas do Comigo Ninguém Pode, o que poderia ter ocorrido com ele? Olha, gente, ele poderia ter tido um dos efeitos da planta, sensação de queimação, inchaço de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante e dificuldade de engolir e asfixia. E essas plantas aqui, ó, são todas tóxicas. São lindas, não são? Porém, são tóxicas. Vamos ver o nome de cada uma delas? Essa primeira que nós já falamos é qual? Comigo Ninguém Pode. A maioria das pessoas que eu conheço tem uma dessa em casa. Eu mesma tenho.
E a próxima, olha que planta linda. E olha o nome dela. Coroa de Cristo. E essa aqui? Tinhorão. E essa linda também, gente, olha. Saia branca, cartucheira, 7 saias ou trombeta cheirosa. Cheirosa, mas venenosa, né, gente? E essa outra aqui, olha que linda que ela fica, gente. Uma beleza que esconde um veneno, né, gente? Tóxica, né? Espirradeira. E essa aqui, qual que é? Bico de papagaio. Na mata, todos tiveram contato com insetos, bactérias e outros seres vivos que poderiam ter provocado alguma doença. Afinal, não era um ambiente com o qual estavam acostumados. Muitas vezes, quando viajamos para lugares com florestas e matas, aconselha-se a vacinação contra possíveis doenças que possamos contrair por lá. A vacina da febre amarela é indicada, por exemplo, para muitas viagens. Vamos ler as informações e escrever sim se estiverem corretas e não se forem informações erradas. Vamos lá? A vacina pode imunizar o nosso organismo contra doenças infecciosas. O que vocês acham? Sim. Pode sim. A vacina é um tipo de injeção que deve ser tomada quando ficamos doentes. Será verdade? Não. Está errado por quê, gente? Porque a vacina, ela não é só em injeção. Temos a vacina também em gotas. E outra coisa, a vacina, ela é uma prevenção de doenças. Nós não temos que tomar só quando estamos doentes. Nós tomamos para prevenir. Inclusive, estamos na esperança da vacina contra a Covid, não é verdade? E a gente ouve muito os alunos falarem, professora, eu não vou tomar vacina, principalmente a da gripe, porque meu parente tomou e gripou. Nós precisamos tomar a vacina, pois ela ameniza. Às vezes, você vai ficar gripado, mas não vai ser aquela gripe tão forte se você não tivesse tomado a vacina, entendeu? A vacina provoca a formação de anticorpos no sangue, que protegem contra doença relacionada. O que vocês acham? Verdade. Por isso, temos que vacinar sim. Não devemos falar que a vacina é mito, que não cura. Precisamos. Após contrair determinada doença, é preciso tomar a vacina correspondente para que não ocorra a mesma doença novamente. E aí, o que vocês acham? Não é necessário, né? Então, pessoal, isso daqui não é verdade, porque a vacina era para prevenir a doença. E é bom ressaltar a importância do cartão da vacina em dia, que não é porque você tomou uma vacina esse ano, que o ano que vem você não vai precisar. Toda vacina tem seu tempo. A da febre amarela, por exemplo, são 10 anos, mas a da gripe é 1 ano. Daí a importância do cartão de vacina em dia e você sempre estar observando esse cartão. Por que é preciso haver um controle de vacina para as pessoas? E por que a vacinação é importante? O controle é necessário para saber quais vacinas já foram tomadas. Foi o que falei anteriormente. Devemos sempre estar com o cartão de vacina em dia e sempre olhando para não deixar passar. Por que a vacinação é importante? Ajuda na redução dos números de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão é diminuída.
diminui o número de hospitalizações, reduz gastos com medicamentos, reduz a mortandade e erradica doenças. As vacinas são o meio mais seguro e eficaz para nos protegermos contra certas doenças infecciosas e são obtidas a partir de partículas do próprio agente agressor, sempre na forma atenuada, enfraquecida ou inativada, morta. Quando o nosso organismo é atacado por um vírus ou bactéria, nosso sistema imunológico de defesa dispara uma reação em cadeia com o objetivo de frear a ação desses agentes estranhos. Infelizmente, nem sempre essa operação é bem sucedida e quando isso ocorre, ficamos doentes. E o que as vacinas fazem é se passarem por agentes infecciosos de forma a estimular a produção de nossas defesas por meio de anticorpos específicos contra o inimigo. Assim, elas ensinam o nosso organismo a se defender de forma eficaz. Aí, quando o ataque de verdade acontece, a defesa é reativada por meio da memória do sistema imunológico. É isso que vai fazer com que a ação inimiga seja muito limitada ou, como acontece na maioria das vezes, eliminada antes que a doença se instale. Enfim, na tarde do dia seguinte, a turma de amigos conseguiu encontrar uma saída e retornaram para a cidade com muitas histórias para contar e também muitas amostras da vegetação para a Feira de Ciências. Nós vamos assistir um vídeo muito interessante e esclarecedor sobre as vacinas. Prestem bastante atenção, tá certo? Alô? Alô? Opa! Eu sou o Dr. Akira Roma. Na verdade, eu não gosto de falar doutor Akira Roma. Eu sou Akira Roma e estou aqui para explicar um pouquinho mais sobre a importância das vacinas. Uma vacina é uma preparação biológica que estimula nosso corpo a produzir anticorpos sem que contraia as doenças. Tem uma grande importância na prevenção das doenças e protege a nossa saúde e das pessoas que nós amamos. As vacinas, na verdade, vêm da palavra vaca. Foram descobertas por Edward Jenner, vendo que os ordenhadores não contraíam a varíola, ele resolveu utilizar as pústulas que tinham nas mãos dos ordenhadores e vacinar ou imunizar outras pessoas. Ele verificou que essas pessoas ficavam protegidas da varíola. E o nome então ele passou a chamar de vacina. A primeira doença eliminada no Brasil pela vacinação foi a varíola, que é uma doença absolutamente grave, causou grandes epidemias no mundo inteiro e aqui no país também, e só foi erradicada do nosso mapa por causa das campanhas de vacinação. Inclusive, Oswaldo Cruz, em 1904, conseguiu aprovar uma legislação de vacinação obrigatória. Veja bem, as pessoas tinham muito medo de serem vacinadas, né? As pessoas não sabiam o que eram as vacinas e corriam com medo da injeção, de que a injeção pudesse deixá-las seriamente doentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois disso, Oswaldo Cruz foi reconhecido pelo trabalho dele de erradicação da peste, da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, e a população voltou a reconhecer o trabalho de Oswaldo Cruz e foi voluntariamente se vacinar contra a varíola. Hoje, nós temos o surto, a epidemia de sarampo que voltou e encontrou no país pessoas
que não estavam vacinados sarampo e causou surto lá em Roraima, depois esparramou lá para Amazonas e lá no Pará também, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, está se esparramando. Existe hoje uma campanha, um esforço muito grande do Ministério da Saúde para vacinar a população contra o sarampo. A poliomielite, sarampo, rubéola, ainda que tenha sido eliminada aqui do país, existem em algumas partes do mundo. Isso quer dizer que a vacina tem uma grande importância na prevenção da nossa saúde e das pessoas que nós amamos. Portanto, quando você se vacina, você previne infecções em você e nas pessoas que estão à sua volta. E não precisamos ter medo de vacinas. Manter-se informado sobre vacinas e vacinações é proteger você e a comunidade que você vive. Até breve e um abraço em todos. E assim, nós também encerramos nosso tema sobre diversidade de seres vivos e natureza. Neste mês de outubro, tivemos a oportunidade de refletir o quanto a diversidade é a base do equilíbrio da vida no planeta. Aprendemos que todos os organismos, sejam animais, plantas, fungos, micro-organismos, possuem papéis importantes para o equilíbrio dessa diversidade que chamamos de natureza. Por isso, é importante nos conscientizarmos e preservarmos essa biodiversidade. Nossa aula fica por aqui. Desejo a você muita saúde, foco, fé e até a próxima aula.